A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, como vocês estão? Vocês estão bem? A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Estamos aqui em nome de Jesus para juntos estarmos meditando na palavra do nosso Deus e tirando esse momento para estarmos bem pertinho do nosso Deus, adorando ao Senhor, e em nome de Jesus que você possa aproveitar este momento para estar com seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos aqui também fazer antecipadamente um agradecimento às pessoas que têm deixado aí um comentário aqui no YouTube pra gente, um recadinho de carinho, de incentivo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Muito obrigada pelo carinho, tá? Nós estaremos em nome de Jesus dirigindo um minutinho de oração antes de começarmos a meditar na palavra do Senhor, para que Deus possa já estar enchendo o nosso coração, em nome de como Jesus. já tem enchido. Só de estarmos aqui, já estamos com o nosso coração cheio de alegria, mas nós estaremos orando ao Senhor para que Deus possa abençoar as nossas vidas e também a sua vida que estará aí assistindo e ouvindo essa mensagem, que Deus possa tocar no teu coração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, estamos diante da Tua presença neste momento. Queremos, Pai, ofertar este tempo ao Senhor, ó Deus, em que estaremos aqui meditando na Tua palavra. Que o Senhor venha falar primeiro ao nosso coração, Pai, e através do nosso coração, ó Deus, está também abençoando a vida de quem estará ouvindo, Senhor. Que o Senhor toque nos nossos lábios, toque na nossa mente, e que este momento, Pai, seja de adoração ao Teu santo nome. Que o Senhor possa alcançar esta vida que estará ouvindo a mensagem da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar em nome de Jesus meditando na palavra do nosso Deus. Estaremos lendo no livro de Lucas, no capítulo 15. Estaremos falando aqui sobre a parábola do filho pródigo. E o tema da mensagem de hoje é o amor incondicional. O amor incondicional. E não tem como descrever melhor esta forma de amor incondicional do que esta parábola que o próprio Jesus vem falando, ensinando seus discípulos, ensinando toda a multidão que os ouvia. Então nós estaremos meditando nesta parábola, que começa dizendo, no capítulo, a partir do verso 11 do capítulo 15, que certo homem ele tinha 2 filhos. E certo dia um dos filhos, o mais moço, chega para o seu pai e ele diz: Pai, dá-me parte da minha herança, dá-me parte da minha fazenda que me pertence, pois eu estou indo embora. E a Bíblia vai dizer, Jesus descrevendo essa história, ele vai dizer que o pai ele pega a herança e reparte com os 2 filhos. E o mais moço então pega toda a sua herança e ele parte, ele vai embora. E a Bíblia vai dizendo que no decorrer da história deste jovem, quando ele está já distante da casa do seu pai, já não está mais no seio da sua família, porque certamente quando ele estava com o pai, ele aprendia com o pai dele, com o irmão, os afazeres da fazenda, todo o trabalho do dia a dia. Mas quando ele vai embora, a Bíblia vai dizer que ele começa a ter amizades, influências que o afastam do carinho do pai, do momento de estar ali do que ele aprendeu com a família, com o pai. Então ele começa a ter essas amizades e ele começa a gastar o dinheiro, toda a parte da herança que ele tinha. Então ele começa a gastar desordenadamente. Amanhã, então, enquanto o Júlio César está aqui falando, eu estou pensando, e o que aconteceu com a mãe dele, né? Porque a Bíblia conta, né? A história do pai e tudo mais. Amanhã nós vamos gravar um vídeo falando curiosidades de como era a família do filho pródigo, tá? Você que está aí assistindo essa mensagem, que às vezes a gente vai estudando a palavra de Deus, desperta essa curiosidade na gente, né? Igual a mulher do fluxo de sangue, né? Tem várias curiosidades, várias histórias que contam na Bíblia que desperta certa curiosidade na gente. Aí a gente fica pensando, qual foi o sentimento da mãe quando esse filho... Pois só tinha 2, eram 2 irmãos. O pai, e eles tinham posses, né? Tinham dinheiro, aparentemente, moravam em fazenda. E aí chega esse filho mais novo e chega diante do pai e pede ao pai a parte da herança que lhe pertence para que ele vá embora, entendeu? E aí fica só lá o pai... Qual o sentimento? O pai e o filho. E em momento, eu ainda não ouvi, pelo menos, ninguém pregando, falando, né? Se a mãe recebia, né? Se a família estava ali.
Então sempre a parábola está contando ali do pai e os 2 filhos. Então, se você quiser saber o que a gente descobriu estudando na palavra amanhã sobre a família, a mãe, se depois eles casaram, o que aconteceu, se existe alguma parte na Bíblia que conta essa história, amanhã o vídeo que nós estaremos gravando será trazendo curiosidade sobre a parábola do filho pródigo. E o interessante é quando a Bíblia, Jesus começa dizendo isso aqui, que o pai, o mais moço, quando ele pede essa herança, o pai ele reparte a herança. E o detalhe que Jesus coloca aqui é que em poucos dias, o filho mais moço, juntando todas as coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens. Não demorou muito para começar tudo virar de cabeça para baixo na vida deste jovem. Uma experiência que certamente ele não queria ter. Porque a intenção dele era pegar a herança, sair, gozar daqueles bens, se divertir. Só que ele não sabia o que esperava ele lá fora. Ele, de repente, achava que ali dentro na fazenda era monótono, não era uma vida rotineira, não era bom o suficiente. Ele queria ter outras experiências fora dali, só que ele não sabia que experiências eram essas que esperava ele ali fora. Então, você está conseguindo entender um pouquinho onde a gente está querendo chegar? Olha só, imagina, a fazenda, o pai, conforto, o abrigo, né, o cuidado, o amor incondicional, e aí você começa a achar que aquilo é pouco, que aquilo já não te basta mais, que aquilo já tá chato, e aí você sai de dentro da igreja, vai para fora, chega lá fora, o mundo tá te esperando com aquela bandeja farta, te oferecendo coisas que você não tinha dentro da igreja, mas que você de repente está achando que aquilo dali é muito bom, são experiências novas que você nunca teve, cresceu num leito familiar, num berço evangélico, numa casa evangélica, ou numa família ali com todo cuidado, com todo amor, né? Com aquela regra do pai e da mãe, e aí você acha que lá fora você vai viver algo novo, e às vezes esse algo novo te custa o que custou aqui para esse jovem. E que a Bíblia vai dizer que vai para um país distante. Então era bem longe da família, bem longe desse conforto. Só que depois de gastar tudo, houve grande fome naquela cidade, naquele país onde ele estava distante. Então veio as consequências, depois de ele gastar tudo que ele tinha, irresponsavelmente, como está aqui na Bíblia mesmo dizendo, vivendo de modo irresponsável. Só que veio essa fome, veio essa luta, essa prova, e ele não tinha o quê? O abraço do pai, não tinha ali o abraço da família, não tinha ali aquele pão de cada dia que o pai colocava na mesa. Então ele começa a se desesperar. E agora voltando lá um pouquinho no pai, será como ficou esse coração do pai? Como ficou esse pai em casa sem seu filho? Passava-se os dias, ele sabia que o filho foi embora. Não proibiu de ir, porque Deus dá também o livre-arbítrio. Esse pai deu o livre-arbítrio. Você quer ir, filho? Toma a sua herança, você vai. Mas se a gente fosse parar para pensar, a gente imaginaria aquele pai todos os dias, de manhã, ou durante o dia, ou à tarde, chegando no cantinho da sua janela, olhando para o caminho distante, pensando, será que é hoje que o meu filho vem? Será que é hoje que o meu filho volta? Será que é hoje que eu olho lá e vejo alguém vindo lá e eu reconheço, é o meu filho que está voltando? Mas a Bíblia vai dizer que passa-se os dias e com aquela fome, este jovem ele começa a se desesperar. Então ele começa a pedir emprego nos moços, nas pessoas daquela cidade que ainda tinham alguma posse. E a Bíblia vai dizer que não tinha ninguém que tinha um serviço talvez tão confortável igual ele tinha na fazenda com o pai. E a única coisa que lhe resta era cuidar de porcos. Olha só. Depois de ter todo o conforto da fazenda na casa do pai, agora ele estava cuidando de porcos, que é o que lhe restava para poder ainda ter algum sustento, ter algum alimento. E a Bíblia vai dizer tão claramente que às vezes os dias de fome eram tão intensos que não diz que ele comia, mas que ele desejava comer das bolotas, dos preparos do alimento dos porcos, da ração que era dada aos porcos. Então ele desejava comer aquilo que os porcos estavam comendo, depois de ter tudo à mesa na casa do pai. Então, quis viver algo novo lá fora, experiência nova. Pegou toda a herança, o pai deu para ele aquilo que ele pediu. Ele viveu tudo, teve amizades, mulheres, gastou com tudo que pôde gastar. Ficou sem nada, passou fome, teve que trabalhar cuidando de porcos.
Uma pessoa que tinha tudo, teve que se reduzir a essa função, né? Que para ele, no caso, que não tinha necessidade disso, mas a experiência pela qual ele escolheu viver custou isso para ele. E aí desejava comer as bolotas dos porcos. A Bíblia vai dizer aqui que ele lembrou de como os empregados eram tratados na fazenda do pai dele. Que na fazenda do pai dele, os empregados não comiam restos de porcos. Os empregados eram muito bem tratados. E ele vai desejar ser um empregado do seu pai. Olha, de filho, ele desejou a ser funcionário, a empregado, pelo menos para poder ser tratado da mesma forma que os empregados do seu pai eram tratados. E no verso 16, quando diz que ele desejava comer o alimento dos porcos, nem isso lhe era dado. Está aqui, mas ninguém lhe dava nada. Olha só. Então chegou numa situação que depois de ter tudo, o inimigo vai e oferece aquela bandeja, coloca aquele desejo no coração. Se fosse trazer mais para a realidade de hoje, ele oferece essa bandeja, esse tudo farto, essa vida de amizades, de festas. Mas depois, quando a pessoa deseja ter alguma coisa, até isso lhe é negado. É triste. Onde está seu pai agora, jovem? Sua mãe está onde agora nesse momento? E você? Está aí na rua, junto com seus amigos. Seu pai, sua mãe está te esperando assim, ó, de braços abertos, dentro da casa onde você nunca deveria ter saído. Você que está aí dormindo na calçada aí, você que está aí, ó, debaixo da marquise, ouvindo o som da nossa voz de alguma forma, de repente do celular de alguém que está ouvindo essa mensagem, ou de repente do monitor de televisão de alguém que você está dormindo debaixo da calçada aí, da janela, está ouvindo essa mensagem, é com você que a gente está falando. Sua mãe, seu pai, sua família espera por você. E se você está vivo até hoje, é porque o Deus que nos ama incondicionalmente tem cuidado de você todos esses dias, porque Ele ainda tem propósito na sua vida. Olha esse jovem, passou por tudo isso, mas não perdeu a vida. Teve que viver desde gastar tudo o que ele tinha de herança, até chegar a desejar comer bolotas, lavagens, né, na nossa linguagem de hoje, lavagem dos porcos, e ainda trazer a memória dele como que era o lar que ele tinha, a casa que ele vivia, como que ele vivia lá, como que os empregados na fazenda do pai dele eram tratados, e ele ficar planejando na sua mente o que fazer, como fazer, para que ele pudesse pelo menos chegar lá e falar para o pai que ele gostaria de ser funcionário, porque ele não merecia ser tratado mais como filho, mas que ele queria pelo menos, no mínimo, ser tratado como um empregado, porque até os empregados eram tratados melhor do que a situação que ele estava vivendo naquele momento. Mas olhando para o amor incondicional de Deus, sempre dá tempo de voltar. Glória a Deus. Bendito aqui no verso seja 17, Deus. ele mesmo, a Bíblia diz que Jesus explicando isso. E ele, porém, caindo em si. Só que tem que ser uma atitude que tem que partir de nós. Deus está sempre com os braços estendidos, está sempre de braços abertos. O amor de Deus é imenso, não tem como contar a medida do amor de Deus, não tem como descrever. Mas depende de nós cairmos em si e dizer: Senhor, nós dependemos da tua misericórdia, nós dependemos do Senhor. E ele cai em si e diz: até os empregados do meu pai é melhor que eu. Então eu vou ir ter com meu pai. Aleluia. Talvez não foi uma decisão fácil, porque ele pediu para ir embora, ele foi embora. Mas ele sabia que o pai era o pai. Glória a Deus. Ele sabia que se ele Bendito chegasse lá, mesmo que ele pedisse, como a minha esposa estava narrando aqui, dizendo, mesmo que ele pedisse para ser apenas um funcionário, apenas um empregado, ele sabia que o pai não fecharia as portas para ele. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, meus queridos, essa história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, é uma história muito linda. E nós queremos contar essa história para vocês com detalhes, porque nós somos apaixonados pela palavra de Deus. Então a gente vai estar fazendo uma pausa
né? Contamos até agora a parábola do filho pródigo e amanhã, no próximo vídeo, parte 2, estaremos contando o restante da história da parábola do filho pródigo e fazendo a comparação do amor incondicional que Deus tem por nós, comparando com o amor que esse pai tinha com esse filho. E que Deus possa falar, continuar falando ao seu coração em nome de Jesus, e que você possa estar com o seu coração aberto para receber a poderosa palavra do nosso Deus. Deus é maravilhoso e Ele tem sempre o melhor para nossas vidas, como um pai, com um amor incondicional. Amém. Ele tem sempre o melhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos estar aqui fazendo uma oração para encerrar essa parte, essa primeira parte da parábola do filho pródigo, e amanhã não deixe de acompanhar a segunda parte desse vídeo, o amor incondicional. Senhor, meu eterno, grandioso e poderoso Deus, queremos aqui, Senhor, te agradecer por esse momento abençoado que passamos aqui falando da Tua palavra. Como que nós aprendemos, Senhor, enquanto nós ministramos? Pai, mas nós pedimos que nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria dia após dia. Que a Tua palavra primeiro encha o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma. Para que através de nós vidas possam ser alcançadas. Deus, nós abençoamos essas pessoas que estão aí assistindo esse vídeo. Nós abençoamos, meu Pai, esse jovem, essa jovem, esse pai e essa mãe. Que muitas das vezes, Senhor, tem a sua vida, meu Pai, do dia a dia, comparada à vida desse jovem, Senhor, que foi considerado filho pródigo na Tua palavra. Eu te peço, Deus, que dê sabedoria a eles de como agir, de como fazer. Dê a eles atitude, meu Pai, em nome de Jesus, de colocar as coisas no lugar, meu Pai, dar um novo recomeço às suas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas famílias, abençoamos também a nossa vida e a nossa família. E te pedimos, seja feita e continua sendo feita nas nossas vidas e na vida de cada pessoa que está aí nos assistindo, a Tua vontade, em nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até amanhã na segunda parte do vídeo. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até amanhã. Fica com Deus. Tchau.